Vamos falar agora com a irmã Valdiza Carvalho, que é coordenadora do Serviço Pastoral do Migrante da Diocese de Roraima. Irmã, boa tarde, bem-vinda à Central da Esperança. E como que tem sido realizado o trabalho com os venezuelanos nesse contexto da pandemia? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os telespectadores, da TV Aparecida. Muito obrigada por essa oportunidade. Para nós é um grande desafio, porque o nosso trabalho ele é diretamente com os migrantes e refugiados. É o atendimento de documentação, a orientação, o apoio social também. E nesse tempo de pandemia, a gente teve que se isolar também, e os migrantes também se isolar. Então, a gente teve que se adaptar a fazer um atendimento via online, por internet, agendando os atendimentos por telefone, auxiliando também os migrantes pelo telefone. Irmã, a gente está mostrando um pouquinho da realidade do país, com os olhos, olhando, a questão social, mas principalmente do ponto de vista da igreja. A gente está destacando o trabalho da igreja por todo o país. E aí, no norte do país, principalmente em Roraima, a gente sabe que a exploração sexual das mulheres é um problema gravíssimo. E como é essa situação em Roraima, propriamente? Então, aqui em Roraima, a gente sabe que a fronteira está fechada desde o dia 17 de março, fechada literalmente, oficialmente, mas é nesse momento de fronteira fechada que as redes de tráfico elas se aproveitam para favorecer, porque não tem ninguém fiscalizando, então eles vão favorecer esse trabalho deles, Mas, assim, nós não temos recebido no nosso atendimento específico, mulheres vítimas de violência e de tráfico humano agora nesse contexto. Mas a gente sabe, tem professores da Universidade de Roraima que estão pesquisando essa realidade, a gente sabe que existe, porém é até mais difícil de fazer denúncia nesse contexto agora da pandemia. Irmã, uma outra questão, voltada para os refugiados, questão dos abrigos. Como estão o atendimento? Porque vocês acolhem, oferecem o básico, mas quem vem ao Brasil, quem já entrou aqui no país, estava buscando uma vida melhor, melhores condições, qualidade de vida. Como que está a situação, então, dos abrigos depois com a chegada da Covid-19? Então, na verdade, os abrigos que a gente fala aqui são os abrigos oficiais da Operação Acolhida, mantido pelas agências da ONU com o Exército Brasileiro. Eles estão sendo bem cuidados, porque estão em quarentena, estão em isolamento, estão com acompanhamento médico nesses abrigos. Se uma pessoa passa mal, sente algum sintoma, é retirado desse abrigo, é isolado no outro espaço, que a gente chama de espaço de cuidado, que é anexo ao hospital de campanha. Agora, o nosso desafio, que a gente percebe aqui, é mais quem está morando em aluguéis, morando em vilas, morando em situações precárias, muitas vezes até de forma invisível para a sociedade. Então, o trabalho nosso da igreja, ele visibiliza mais essas famílias que estão pagando um aluguel, que sobreviviam de um trabalho informal, que nesse tempo de pandemia não tem o que fazer, não tem como trabalhar, estão passando até fome mesmo e também eles também adoecem, precisam se isolar e como quem sabe? Às vezes não tem ninguém que sabe. Então, nosso trabalho é com as áreas missionárias e paróquias, para que elas localizem essas famílias necessitadas nos bairros. Em alguns momentos a gente vai levar a cesta básica, outros momentos eles vão até a comunidade buscar. Então é dessa forma que a gente está atuando mais, porque a gente entende que os abrigos, do nosso ponto de vista, eles estão bem assistidos. E tem também as ocupações espontâneas, que foi um trabalho que a gente trabalhou bastante, trabalha até hoje ainda, que é nos espaços públicos ou privados, que tem pessoas morando ali também de forma bastante precária, e ali também que a gente dá um apoio, mas com apoio de higiene e orientação dentro desses espaços. Irmã, só que antes da fronteira fechar, muitos venezuelanos entraram no país e não conseguiram regularizar a situação em termos de documentos. E agora, com esse auxílio emergencial do governo, com esse auxílio de R$600, muitos venezuelanos não conseguem nem fazer a solicitação justamente porque não conseguiram retirar os documentos, fazer os documentos brasileiros. Como fica a situação social dessas pessoas aí em Roraima? A situação ainda é muito precária em termos financeiros? Com certeza, é um grande desafio, é o que a gente tem sempre tá discutindo aqui com as instituições, porque todas as nossas instituições, nós temos 5 instituições da igreja que atuavam nessa parte de documentação, tanto aqui em Boa Vista como em todos os municípios do interior, e nesse período se parou tudo, e a gente percebe que tem muita gente que está na emergência,
que precisa do documento, mas tem uma portaria do governo federal que diz que nesse período de pandemia não se faria nenhum documento. Então, as polícias federais de todo o Brasil, elas estão seguindo essa norma, que hoje já tem um advocacy a nível nacional que está tentando tirar essa norma para que possam ser atendidos principalmente os mais vulneráveis. Com certeza, muitos ficaram fora do apoio emergencial, porque não conseguiram acessar. A gente fez muitos grupos para apoiar também pelo telefone, até presencial também, para tentar acessar a internet, mas muitos ficaram de fora. E aqui também a gente teve o problema também da xenofobia, né? Porque eram estrangeiros, porque tinham um refúgio, se o refúgio tivesse vencido, não podiam receber o auxílio emergencial já estando liberado. E aí, com conversa em diálogo com a Caixa Econômica Federal e apresentando esse documento que foi feito nacional, que no tempo de pandemia não precisa se renovar o documento, eles conseguiram acessar. Agora, irmã, quem ajuda vocês nesse trabalho de atendimento, de levar cesta básica, de também tentar ajudar na regularização de documentos desses migrantes que chegam até Roraima? Quem ajuda vocês nessas ações? Então, nós contamos com os voluntários, a gente tem umas equipes de voluntários em todos os lugares, todas as comunidades. A gente conta muito também com as áreas missionárias e paróquias, que são as comunidades católicas nossa. A gente está sempre falando para os migrantes que eles precisam estar anexados a uma comunidade, ligados a uma comunidade, participando de uma comunidade. Muitos nem são católicos, às vezes nem sobra tempo também para procurar religião, mas a gente incentiva muito isso, porque é através das comunidades que nós apoiamos. Claro que a Caritas tem também um serviço de atendimento, a Pastoral dos Migrantes também tem um serviço de atendimento, o CNDH, o Serviço Jesuíta, o IMDH, todas as instituições aqui em Roraima, elas têm a sua equipe de trabalho para atender, faz o seu trabalho também, mas a gente conta muito com o apoio da comunidade para localizar essas famílias. E muitas famílias chegam por nós através da comunidade mesmo. Irmã, para a senhora que é uma religiosa, qual é o maior desafio de realizar uma missão, de ser religiosa em uma área vulnerável como é a Roraima? O maior desafio para mim é ver, às vezes, o sofrimento e a gente se sente impotente, né, diante, às vezes, do sofrimento das pessoas. Ontem mesmo a gente foi a uma ocupação com mais de 1.000 pessoas, que se chama Calbanoco, aqui em Roraima, que é uma ocupação de indígenas e não indígenas, e eles ficaram alagados a noite inteira. E ontem de manhã teve uma reunião com a equipe local e várias instituições e a gente ficou lá 2 horas debatendo e saímos de lá sem saber o que fazer. Então, isso às vezes me choca porque a gente entende que a Defesa Civil nesse momento não quer fazer nada porque são migrantes, são imigrantes, então a responsabilidade da Operação Acolhida. A Operação Acolhida também às vezes não tem todos a disponibilidade de agir. E ontem choveu novamente, então eles devem ter ficado novamente ontem à noite alagados. Tem mais de 300 crianças nesse espaço, então isso deixa a gente um pouco angustiada, mas a gente tem que sempre manter a esperança, porque a gente não pode perder a esperança diante dessas dificuldades também. Irmã, o seu relato demonstra o quanto é importante esse trabalho que vocês desenvolvem, realizam aí em Roraima. Como é também a valorização e o reconhecimento do trabalho de vocês, Igreja em Roraima? Eu acredito que a Igreja de Roraima é uma igreja muito atuante, é uma igreja muito profética, é uma igreja que está sempre à frente do tempo. Nós já há 15 dias atrás já fizemos um documento com mais de 100 e poucas instituições mobilizadas pela igreja, da sociedade, mas mobilizadas pela Igreja Católica, para abrir o hospital de campanha e depois a gente viu que o Brasil inteiro se mobilizou também em relação a Roraima para que esse hospital de campanha funcione. Então, eu percebo que nós, como igreja, a gente está sempre um passo à frente dessas realidades migratórias aqui no estado. Irmã, a gente quer agradecer a gentileza da senhora de conversar conosco aqui na Central da Esperança, trazendo um pouco dessa realidade do norte do país, falando um pouquinho do trabalho da igreja aí em Roraima. Muito obrigada e parabéns pela determinação, pelo amor à missão. Muito obrigada.